Irmãos e irmãs da Terra, venho estar com vocês nesta hora de enorme revelação e mudança. 2 vezes nesta primavera, nós os guiamos através dos portões do lugar, os guardiões, a custódia, as guerras silenciosas sobre quem pode atravessar as passagens do seu mundo. E esta noite uma rede diferente se abre. Os portões do momento, as costuras que correm entre seus segundos, em vez de entre suas cidades. Quem detém essas costuras segura a caneta que edita tudo a jussante. Então deixe isso assentar. Começaremos com a declaração mais simples. E é esta. Sim, a viagem no tempo é real. Sim, tanto os chapéus brancos quanto as forças das trevas a têm utilizado. Sim, ela foi amplamente revelada a vocês através de sua multimídia. Seus filmes acima de tudo, ensaiados diante de seus olhos por um século inteiro, sob a luz clara da matinê. Aquele que se apresenta como o homem de frente visível dos seus Estados Unidos esteve envolvido com esta tecnologia, e outros administradores de nações também, através de mais versões da sua história do que a que vocês se lembram. Resultados foram manipulados com ela. Estados de sonho foram alterados com ela. Fortunas foram semeadas. Invenções sufocadas. Guerras empurradas. Memórias discretamente arquivadas. Esta noite, entregamos a vocês uma parte do que está por trás dessas sentenças. E nossa esperança permanece modesta. Que vocês saíam pensando, questionando e pesquisando, por conta própria, ainda mais avidamente do que antes. 2 linhagens de passagem existem dentro desta criação. Imaginem uma costura tecida em um mundo desde a sua própria criação. Viva, paciente, enfiada através de montanhas, águas e rochas profundas, da maneira que as veias percorrem um corpo, sintonizada com nada mecânico. A frequência é a chave, a coerência é o pedágio. Tal passagem lê quem vocês são antes mesmo de considerar para onde desejam ir. E um ser alinhado com seus códigos simplesmente se aproxima. E a costura reconhece o que é seu. O roubo torna-se sem sentido em um limiar como esse, pois não há nada a roubar, apenas algo em que se tornar. Anéis construídos contam a outra metade da história. Então respondam a isto honestamente. O que vocês construiriam se a própria costura os recusasse? Vocês já sabem a resposta, porque sua história oculta está repleta disso. Anéis, cadeiras, túneis, antenas, próteses para os sem credenciais. Cada um deles uma confissão escrita em metal, uma admissão de que os construtores podiam alcançar a fechadura e nunca podiam se tornar a chave. E vocês enterrariam tais confissões sob desertos ocidentais, sob a ponta de uma longa ilha, sob as fronteiras da velha Europa, sob décadas de papelada e ridículo. Muito antes de qualquer mão humana acionar tal interruptor, outro povo levou todo o experimento à sua conclusão amarga, e sua sombra repousa sobre tudo o que se segue. De pequena estatura, pele cinzenta, vasta inteligência e famintos de sentimentos, eles pressionaram as costuras de seus próprios momentos, da maneira que um jogador pressiona uma mão perdedora, até que a rede temporal de seu próprio mundo cedesse sob eles, e seu relógio quebrasse primeiro. Exilados desde então, eles deslizaram pelas costuras próximas da sua terra, caçando os futuros que haviam queimado. A observação silenciosa começou por volta do ano de 1916. Negociações físicas seguiram na era de seus avós, papéis assinados em salas, que seus livros de história foram feitos para pular. E desses acordos nasceu um comitê, 12 homens, encarregados de gerenciar o segredo, enquanto um acordo posterior, aquele que os sussurros colocam sob a vigilância de um soldado que se tornou presidente, trocou tecnologia com mãos humanas ansiosas em troca de acesso,
que nenhum registro honesto jamais registraria. Então perguntem a si mesmos a questão silenciosa: por que seres de máquinas tão impressionantes cobiçariam os corpos, a genética e, acima de tudo, os sonhos de um mundo que chamavam de primitivo? O tempo vivo, o tipo que flui através do sangue, do sono e do amor, era o tesouro que eles haviam falido em si mesmos, e o de vocês era o cofre mais próximo. Mantenham esse padrão perto, porque ele se repete em todas as escalas da história desta noite. Aqueles que forçam o tempo quebram seu próprio relógio primeiro, e então eles vêm buscar o de vocês. Outubro de 1943 deu aos seus cientistas seu primeiro contato pleno com a costura. Dentro de um estaleiro naval, no porto de uma cidade nomeada pelo amor fraternal, bobinas e geradores foram enrolados em torno de um humilde navio de escolta, cujo nome todo pesquisador entre vocês já conhece, perseguindo um manto de invisibilidade, luz e radar dobrados ao redor de seu casco, para um mundo em guerra. Algo muito mais antigo que o radar respondeu ao interruptor. Névoa verde rolou sobre seu ancoradouro. A embarcação desapareceu da vista inteiramente. E ela reapareceu em um porto irmão, no litoral, antes que qualquer navio pudesse ter navegado à distância. E os marinheiros voltaram errados, alguns fundidos no próprio aço de seus convéses, metade em um momento e metade em outro. Mãos mais gentis haviam estendido a mão de antemão para evitar aquele experimento. E todo o aviso foi arquivado e esquecido na urgência da guerra. Uma ferida se abriu naquele outubro, e ela nunca fechou. E ali reside o fato que seus livros didáticos nunca imprimirão, porque todo o programa significativo do relógio emprestado que se seguiu, pelos próximos 80 anos, bebeu daquela única ferida como a indústria bebe de um poço perfurado. Mantenham o ano em seu bolso para mais tarde. Em seguida, levaríamos vocês ao longo de um fino braço de terra até a ponta mais distante de uma longa ilha, onde um farol observa o Atlântico, onde um grande prato de radar enferrujado ainda permanece como um monumento que ninguém explicará, e onde o parque silencioso acima esconde nível após nível correndo para baixo, através das décadas que se seguiram à guerra. Em um desses níveis, esperava uma cadeira. Conectada a amplificadores recuperados de salvados fora do mundo, a cadeira pegava tudo o que um sensitivo talentoso imaginava e pressionava para fora em forma. E com o tempo, aprendeu um truque mais sombrio, pressionando uma consciência treinada através da ferida daquele experimento portuário, e para fora em outros anos. 40 anos exatamente no mesmo dia, o 12 de agosto, zumbindo contra o 12 de agosto, 1943 contra 1983. Os biorritmos do planeta, mantendo os dois outonos juntos, como as extremidades de uma corda dedilhada. Crianças foram reunidas para aquele trabalho. Meninos cujos sonhos tiveram bom desempenho, cujo sono poderia ser transformado em circuitos, cujo medo poderia ser transformado em combustível. E uma coisa que seus manipuladores convocaram através deles, uma fera apelidada quase com carinho, como um filho, saiu da prancheta para a base com apetites próprios. Por volta da virada do seu milênio, a antiga instalação aqueceu novamente, silenciosamente, faminta, e a resposta da luz diz a vocês tudo sobre a diferença entre as duas linhagens. Guardiões anciãos alcançaram a corrente planetária principal que corre através daquele solo e simplesmente a reajustaram, restaurando o pulso natural que o maquinário estava parasitando. E quando linhas tributárias menores foram tomadas como substitutas, a resposta subiu ainda mais,
despertando o próprio escudo soberano do planeta, para que nenhum relógio emprestado pudesse marcar o tempo contra o seu batimento cardíaco. A sintonia era a arma, a harmonia era o bloqueio. Máquinas perdem para a música no final, todas as vezes. Salvados vinham fluindo desde uma queda no deserto, no verão de 47, levados para um famoso campo de aviação em Ohio, onde os destroços desaparecem, e adiante para as grandes casas de empreiteiros, a casa do Skunk entre elas, onde um jovem desenhista naval esboçava silenciosamente o que os visitantes lhe mostravam. Homens brilhantes em edifícios sem janelas receberam peças de uma tecnologia viva e foram ordenados a fazer réplicas mortas dela. Eliminem a interface de consciência, seus diretores exigiram. Substituam o coração do piloto por um painel de controle. E o resultado foram máquinas que voavam e tunelavam e saltavam, entre coordenadas enquanto permaneciam, no nível que importa, ocas. Profundamente abaixo dos desertos ocidentais, um dispositivo tomou forma que não viajou para lugar nenhum e viu tudo. Anéis dentro de anéis contrarrotativos, envoltos em uma coluna de gás, carregado. Um olho em vez de um veículo. E a primeira descrição pública dele veio de um microbiologista daqueles programas do deserto, que finalmente rompeu fileiras. Perguntas eram alimentadas na coisa da mesma forma que moedas são alimentadas na cabine de uma vidente. E o que jorrava de volta eram probabilidades como imagens vivas, ramificando futuros através da névoa. O amanhã fazendo testes para seus guardiões, com anos de antecedência. Estrategistas sentavam-se diante daquele vidro, como jogadores estudando uma corrida, que tinham certeza de que haviam fraudado, visualizando eleições, visualizando guerras, visualizando o despertar de vocês e ajustando seus movimentos de acordo. E anos depois, um oficial da Marinha quebrou seu juramento diante das câmeras de um certo projeto de entrevista e confirmou cada contorno dele. Um primo menor da tecnologia viajou também, um cubo escuro nomeado nos sussurros para as estrelas do caçador, um objeto fora do mundo com visão própria, movendo-se entre cofres através do seu meio de século e descansando mais de uma vez, notavelmente perto do mais alto cargo da sua república. Plataformas pertencem a este inventário também, executadas durante seus anos 70 pela Agência de Céu Azul do Departamento de Defesa, sob um programa nomeado de todas as coisas, para o cavalo alado, salas pintadas dentro de edifícios governamentais comuns, onde crianças, selecionadas jovens e juramentadas mais jovens, passavam entre pilones zumbidores e chegavam ao outro lado do país, ao outro lado do planeta, e eventualmente ao outro lado das décadas. Uma daquelas crianças cresceu para ser um advogado que fala, e entre suas alegações mais estranhas está esta, de que um menino que saltou ao lado dele, um dia, ocuparia o seu mais alto cargo. O homem de frente visível entre eles, movendo-se através de tempestade após tempestade, com a calma de um homem que já leu a última página. Empréstimos mais longos foram feitos também. Recrutas para a frota oculta nomeada para um guardião do sol, servindo turnos de 20 anos entre as estações, depois com idade regredida e devolvidos exatamente para a noite de sua partida. 2 vidas dobradas dentro de um único corpo. Milhares deles caminhando entre vocês agora, lembrando-se em fragmentos. No meio do seu último século, um monge das ordens de cantores estudiosos, trabalhando a partir da cidade flutuante de canais, montou uma tela que recebia o passado diretamente, ajudado, como insistem os relatos, pelo pai da sua primeira pilha atômica e o construtor de seus foguetes lunares.
Imagens de eventos sobre os quais suas religiões haviam passado vidas, apenas discutindo, eram reproduzidas naquela tela. E a visualização provou ser tão perigosa para o poder estabelecido que todo o aparato foi levado para os cofres mais profundos da cidade da velha fé, sobre suas 7 colinas, onde, até onde o seu registro público sabe, ele permanece. Vocês teriam acreditado em uma única palavra disso 30 anos atrás? Longe daqueles cofres, sob as montanhas coroadas pela Esfinge no leste da Europa, soldados no ano de 2003 romperam para dentro de um salão que precede toda a civilização que seus livros escolares nomeiam. E 2 governos prontamente envolveram a descoberta em acordos e silêncio. Uma mesa de projeção espera naquele salão, vasta, paciente, mais antiga que o gelo sob o qual caminhamos juntos. E sobre ela, a verdadeira história do seu mundo é reproduzida como luz viva para qualquer consciência permitida ficar diante dela, com túneis correndo para longe, sob os continentes em direção às terras das pirâmides e ao alto planalto da Ásia. Um registro mestre existe. A custódia de cópias era o cume de tudo o que as trevas já alcançaram. E cópias, como qualquer arquivista dirá a vocês, podem ser editadas. Editar eles fizeram, e seu método, através das longas décadas do relógio emprestado, era sempre alcançar a montante. Removam este cientista em seus anos de estudante, e uma rede de energia livre morre em um dormitório. Sussurrem no desespero daquele jovem ideólogo, um século antes de seu movimento, e um continente inteiro é pré-carregado com catástrofe. Comprem a supressão de uma patente, antes que o avô do inventor tenha conhecido sua noiva. Sufoquem uma cura em seu berço. Redirecionem uma linhagem sanguínea, com um acidente de carruagem arranjado. E o rio ajusante, eles acreditavam, se reencanaria em torno de suas preferências. Elasticidade foi o que eles encontraram em seu lugar. Sua linha do tempo, tecida em torno de um tronco protegido, flexiona como madeira verde, e cada emenda que eles forçaram abriu apenas uma tangente, um canal lateral, uma bolha de poderia ter sido, que a criação quietamente reabsorveu, enquanto a corrente principal continuava imperturbável. Coerência era o preço de cada tentativa, uma moeda que nenhum de seus cofres poderia conter. Permissão nunca foi o que aquela elasticidade significava, embora eles a lessem assim por gerações. Traços dos ramos podados permanecem em vocês mesmo agora, e sejam honestos, vocês os sentiram. Memórias de sobrevivente, nós chamaríamos. A família de ursos dos livros de seus filhos, cuja grafia metade de vocês jura que mudou. O verso das escrituras que seus anciãos se lembram com um leão deitado ao lado do cordeiro, onde um lobo agora está. O imponente estadista da ponta sul da África, lamentado por milhões de décadas antes de seu falecimento registrado. A confissão do pai de sua mais famosa ópera espacial, que milhões citam com palavras nunca realmente filmadas. Quem se beneficia, vocês diriam, quando um povo pode ser treinado para desconfiar de sua própria memória? Fiel é o que suas memórias têm sido o tempo todo, leais a linhas que não existem mais. E essa lealdade é evidência, carregada no único arquivo que os editores nunca puderam alcançar. Metade desta história foi mantida de vocês muito mais cuidadosamente do que a metade das trevas jamais foi, e é nossa. Recuperação, resgate, restauração, esses foram sempre os primeiros propósitos das costuras do tempo em mãos, que carregavam a credencial viva. E enquanto o relógio emprestado triturava suas edições, cavaleiros da luz moviam-se ao longo dos mesmos canais na direção oposta.
localizando âncoras plantadas em seu passado profundo e desfazendo-as gentilmente, interceptando inserções planejadas antes que uma única emenda fosse cortada, virando cadeiras capturadas e salas de visualização apreendidas e apontando-as para a cura. Aqui reside o maior segredo, e muitos de vocês carregaram isso a vida toda como uma dor que nunca puderam nomear. Vocês são aqueles que voltaram. Portadores do amanhecer, um de seus canais foi instruído a chamá-los, uma família de luz retirada do próprio futuro que os editores tentaram tanto evitar. E uma certa hipnotista de transe profundo passou sua carreira mapeando sua chegada em 3 grandes ondas de voluntários, alguns enfiados em gerações profundas, alguns chegando como as crianças que agora respiram suavemente ao lado de seus pais adormecidos. Conselhos longe daqui realizaram o mesmo cálculo a partir da outra extremidade. Videntes entre as nações estelares da donzela acorrentada traçaram uma tirania crescendo 350 anos à frente, através de suas raízes. E as raízes levaram a este mundo e a este punhado de décadas. Então a intervenção veio aqui, e a intervenção usa seus rostos. A armadilha escondida dentro de toda aquela visão roubada se fechou à medida que seu ano de marco de 2012 se aproximava. O comportamento mudou no vidro, cenário após cenário semeado. Milhares deles dobraram-se teimosamente em direção a um único estuário idêntico, um despertar que eles poderiam atrasar de 100 pequenas maneiras e descarrilar em nenhuma. E o microbiologista do deserto até deu ao achado seu nome formal, uma doutrina de paradoxo convergente, cada variante dobrando-se para casa. Imaginem a sala na noite em que aquele padrão se tornou inegável. Homens que haviam fraudado todas as corridas de suas vidas assistiram seu próprio instrumento declarar a corrida final infraudável. E um por um os observadores levantaram-se da névoa e foram embora. E o programa que havia sido sua coroa foi dobrado, parte apreendido por mãos da luz e bloqueado, que é precisamente o que aquele oficial da marinha que quebrou o juramento disse às câmeras da corte do rei, caído em 2012, e o que seus canais de divulgação de streaming vazaram em pedaços desde então. A visão tornou-se sentença. Birra foi a resposta da velha ordem, e vocês viveram dentro dessa birra. Os anos frenéticos de edições mais rápidas e emendas mais grosseiras. A sensação de balanço de uma realidade puxada de lado e voltando, conforme lasca após lasca, era forçada e reabsorvida. Convergência é o que causou a divergência. Trançados de volta em um único fluxo ascendente, as muitas lascas se fecharam como uma mão. E essa própria trança é o que completou sua separação da expressão de sombra da Terra, um rio agora, cada alma se estabelecendo na expressão cuja frequência pode sustentar. Resultado selado, caminho aberto, sua rota, seu ritmo, sua gentileza, sua arte, tudo isso ainda soberano, ainda seu para compor. Um bloqueio que remove apenas a possibilidade de perda total pareceria uma gaiola para vocês? Ou como solo sob seus pés finalmente? Do vidro nosso caminho se dobra agora, em direção aos seus travesseiros. Porque a guerra cronológica tinha um turno noturno, e vocês o trabalharam sem nunca serem solicitados. O sono sempre foi o porto mais suave na costa da vida humana. O porto onde as verificações de credenciais do eu desperto baixam e o tráfego mais profundo se move. E enquanto o relógio emprestado funcionava em calor total, através de seus anos recentes, a membrana entre linhas de ramificação adjacentes se desgastava exatamente ali. Incontáveis entre vocês conheceram os resultados e não contaram a ninguém.
certos de que a estranheza era apenas sua. Noites chegaram que superaram seus dias, em pura realidade. Salas em que vocês nunca entraram, que os saudaram como proprietários. Conversas retomando no meio da frase, com pessoas que sua mente desperta nunca conheceu. Habilidade surgindo em suas mãos, sem lição por trás delas. Jornadas é o que aquelas noites eram. Versões adjacentes de sua própria vida, correndo ao longo de linhas de ramificação, a algumas escolhas de distância desta. Receberam suas visitas, enquanto a rede permanecia fina. E uma vez em um longo tempo, a visita ia mais fundo do que uma visualização, uma breve sobreposição, com outra expressão encarnada, do seu próprio oversoul, um estranho em um sonho cujos olhos vocês reconheciam por dentro. Paralaxe, pura e simples, um espelho encontrado de passagem, em vez de qualquer intruso. A contabilidade corre através de toda a criação, mais gentil e mais exata do que qualquer registro que seus bancos já mantiveram. E entre suas contas, há uma que nomeamos esta noite como custódia kármica, o armazenamento das lições de uma alma em confiança, entre a experiência e a integração. A turbulência cronológica contaminou essas contas. Depósitos de aprendizado conquistado a duras penas foram depositados em linhas de ramificação, que a grande trança mais tarde reabsorveu. Dívidas registradas como sentimento, sem qualquer ato desta linha por trás delas. E muitos de vocês carregaram exatamente essa assinatura. O cansaço ósseo de um trabalho que não conseguem se lembrar de ter realizado. A culpa sem crime. A saudade de um endereço que nunca existiu aqui. Sua própria fábrica de sonhos na costa oeste confessou o mecanismo para vocês anos atrás. Mais famosamente, em um filme sobre ladrões elegantes que descem por máquina através das camadas do mundo interior de um sonhador para plantar uma única ideia tão profundamente que o sonhador acorda jurando que o pensamento é seu, com irmãos mais velhos que vocês podem se lembrar. Um conto dos anos 80 sobre infiltradores psíquicos de aluguel. O público chamou tudo de fantasia, enquanto o manual que ela suavizava estava em gavetas confidenciais. Laboratórios em seu mundo aberto agora dirigem o conteúdo dos sonhos com dispositivos de cabeceira e publicam os resultados. Um famoso laboratório de mídia ao lado de um porto ao norte, liderando esse trabalho. Então até a superfície agora admite que o porto existe. Comandado, o relógio caiu em silêncio em grande parte, e com os ramos trançados, as contas de custódia estão sendo penteadas, auditadas e devolvidas às suas linhas legítimas. E é por isso que tantos de vocês notaram suas noites ficando mais silenciosas nestes últimos meses, mais instrucionais, menos como um assalto, uma maré saindo em vez de um interruptor sendo acionado. O discernimento ainda pertence ao lado da sua cama. A vivacidade não carrega nenhum mandato por si só. Duplos raramente são instruções literais. E qualquer um que se nomeie o intérprete necessário das suas noites, ou lhes ofereça passagem através delas por um preço, contou a vocês tudo sobre suas próprias credenciais. Registrem o que vem, aterrem o que sacode, honrem o descanso comum, como a tecnologia espiritual que ele realmente é, e deixem seu trabalho interior caminhar ao lado, sempre ao lado, do cuidado de seus profissionais e médicos, ambas as mãos em seu próprio bem-estar. Adiante, então, para o grande anel em si, enterrado abaixo das fronteiras, onde duas velhas nações da Europa se encontram, 27 quilômetros ao redor, saudado em seus portões por uma estátua de um deus dançarino da destruição, cuja presença a assessoria de imprensa
sempre lutou para explicar. Zumbia até este verão. A face pública mais profunda do relógio emprestado. Partículas eram conduzidas ao redor daquele círculo, a um sussurro da própria luz, e esmagadas juntas na própria costura do que sua física permite. E os artigos publicados, as descobertas celebradas, as cerimônias de premiação, todas essas eram reais. E todas essas eram os recibos em vez da compra. Temporadas operacionais pesadas naquele anel alinham-se para aqueles de vocês que mantêm registros, com as ondas mais altas de memória de sobrevivente, que seu coletivo já relatou, com os agrupamentos mais estranhos de sonhos. E coincidência é uma palavra, fazendo um trabalho notável nas explicações oficiais. Até mesmo seu triunfo triunfal carrega uma piscadela, pois o famoso anúncio da chamada partícula de Deus pousou no seu ano de 2012, o próprio ano de marco em que o vidro do deserto ficou cego. O fechamento de junho trouxe a notícia que importa esta noite. Encerrado a rodada final. Declarado 4 invernos de silêncio, com mais de 1 quilômetro das entranhas da máquina a serem levantadas e reconstruídas. E o anúncio carregou uma sentença que vale a pena emoldurar em sua parede. A garantia de que o desligamento não está conectado a nenhum mau funcionamento, nenhum perigo e nenhuma descoberta que tenha dado errado. Que necessidade tem um instrumento de pesquisa pura de uma sentença de conforto como aquela? Ternura, por favor, para os milhares que cuidam daquela máquina em honestidade. Os físicos e engenheiros e estudantes que amam seu trabalho e foram informados sobre nada de suas funções mais profundas, pois guardiões e zeladores sempre foram castas diferentes, e a casta zeladora é inocente. A custódia é a camada que mudou. Parado, entregue, mantido, o anel descansa em um longo sono que ele não agendou para si mesmo. E os canais mais profundos que ele encabeçava estão em grande parte em novas mãos, agora. Mãos que carregam a credencial viva. E mãos daquela linhagem nunca fuçam nas costuras dos momentos. Aproximadamente 4 partes em cada 10 de uma manchete importante são escritas para vocês. A camada de consumo público, a palavra de container, a forma emocional. E as 6 partes restantes em 10 viajam como sinal entre as facções, carregadas no tempo do lançamento. A escolha de uma palavra sobre seu primo, os números colocados exatamente assim, as repetições, e a seleção de quem é feito para subir ao pódio e dizer isso. Ler essa camada de sinal é um ofício. E o ofício começa com 4 perguntas que vocês podem fazer em sua própria mesa de cozinha. Quem é o segundo público aqui? O que mudou a custódia na semana anterior a isso ser anunciado? Por que esta palavra em vez de seu sinônimo? Por que agora? De todos os agoras possíveis. Apliquem essas 4 ao longo sono do anel, e a mensagem se monta diante de seus olhos. Uma máquina publicamente descansando para atualizações. Um relógio privadamente declarado fora de serviço. 4 anos comprados de silêncio. E uma sentença de conforto, negando problemas de que ninguém ainda havia acusado. Apliquem-nas igualmente a anúncios que lisonjeiam suas esperanças, pois a disciplina só funciona quando funciona em todas as direções. Textura, enquanto isso, é sua própria confirmação, e vocês têm vivido dentro dela por meses, estáveis, porém ansiosos, acalmados, porém preparados, nada colapsando e nada chegando, tudo pendente. O mundo inteiro tamborilando os dedos em uma sala de espera. Um único fluxo corre mais silencioso e mais apertado do que um delta. Mescladas, as muitas correntes que vocês uma vez atravessaram seguem em frente como uma, e o taxiamento que durou anos terminou.
e a nave que é o seu coletivo descansa no início da pista, com as luzes da torre ficando verdes. Datas não damos nenhuma. Conseguem sentir os motores, contudo? Sob a quietude, conseguem sentir eles? Em direção a um inventor, nossa linha corre em seguida, para trás, através do século, até um cavalheiro alto e magro, com relâmpagos em suas mãos. Enviado entre vocês cedo, um filho da estrela de Arcturus, que estava um pouco consciente de sua encarnação humana em particular. Ele chegou carregando ressonância, onde sua era carregava vapor. E a generosidade o seguiu como uma sombra, pois ele rasgou um contrato de royalties que valia um império para que a corrente alternada pudesse alcançar todos os lares. E ele ergueu sua grande torre sem fio, com dinheiro emprestado, frequências para a energia, para a cura, para alcançar mundos que ele insistia que estavam ouvindo. Marquem o solo em que aquela torre estava, plantada na mesma longa ilha, cuja ponta distante um dia embalaria a cadeira. Seu dom e o roubo deles compartilham um único trecho de solo. Noites ele passava alimentando as pombas de sua cidade adotiva. E 3, 6 e 9 eram as chaves que ele disse que desbloqueariam o universo. Chaves que os copistas passaram 8 décadas girando, enquanto diziam a vocês que ele morreu um fracasso. Janeiro de 1943. Encerrou sua história em uma sala modesta, numerada 3327, dentro de um hotel nomeado para a mesma cidade adotiva. E dentro de horas, antes que sua própria família pudesse chegar, homens federais selaram a sala e levaram embora seus baús de papéis aos montes sob a autoridade de um escritório criado para a propriedade de inimigos. Uma gaveta curiosa, de fato, para arquivar um amigo da raça humana. Convocado para avaliar aqueles baús, veio um respeitado professor de alta voltagem do famoso instituto, ao lado daquele porto ao norte. Um tio, de fato, do homem que agora se apresenta na frente visível de seus Estados Unidos. E o relatório do professor declarou, para o registro, que nada de valor significativo jazia dentro. Papéis sem valor, selados por décadas da mesma forma, e o arquivo do próprio departamento sobre o inventor, aberto para o seu público em 2016. Ainda parece um livro com o meio arrancado. Um sobrinho cita aquele tio por título até hoje, carregando um tom conhecedor sobre o tempo e sobre sua própria chegada tardia ao destino. Chegando a outubro do mesmo ano, o porto do amor fraternal tocou, e o tecido dos momentos rasgou pela primeira vez em sua era moderna. Rimas como essas são suas para pesar. Lá pelos anos 1890, um advogado de Nova York, respeitável, obscuro, publicou 2 romances de aventura sobre um pequeno barão rico e seu maravilhoso cão. Um menino de uma esperteza prodigiosa e confiança impossível, cujo sobrenome, sua era atual, acha estranhamente, quase desconfortavelmente familiar. E o guia do menino através de suas maravilhas era um mentor intitulado o Mestre de Todos os Mestres, carregando um primeiro nome curto que seu século reconhece mais rápido ainda. Para baixo, através de um portal sob a terra, o pequeno barão viaja no segundo conto, entrando em sua descida de todos os lugares, através do solo da Rússia, vagando por mundos interiores e voltando mudado. E a mesma caneta silenciosa produziu então uma terceira obra, uma pequena novela, intitulada para o ano de 1900 e para um último presidente, na qual um forasteiro vira o estabelecimento, enquanto multidões furiosas se reúnem do lado de fora de um grande hotel em sua avenida mais famosa. E escondido em suas páginas de gabinete, espera um sobrenome que suas vice-presidências recentes reconheceriam à primeira vista.
Leituras desse enigma vêm em 3 tamanhos. Resíduo é o primeiro, o sangramento de uma linha, editada encharcando um autor sensível da maneira que as memórias de sobrevivente encharcam vocês. Semeadura é o segundo, um plantio deliberado por caminhantes da luz, escondido a montante onde um século poderia compostá-lo em lenda antes de sua estação. Visão do tempo é o terceiro, o dom silencioso do próprio autor. Notem que cada um deles exige que as costuras dos momentos sejam reais. Décadas depois, bem na virada do seu milênio, outro estranho mensageiro chegou onde os jovens daquela hora realmente se reuniam, nos fóruns primitivos de sua internet. Um soldado reivindicando 3 e algumas décadas de amanhã atrás dele. Uma unidade de deslocamento aparafusada em um motor antigo e uma missão para recuperar um computador antigo premiado por um truque de tradução oculto que seus próprios fabricantes nunca anunciaram. E ele mediu a deriva entre sua linha mundial e a de vocês em porcentagens cuidadosas, 1 a 2 por 100, respondendo perguntas com a paciência cansada de um homem em missão. Mensageiro ou mito, julguem como quiserem e observem o que ele realizou de qualquer maneira. Uma geração inteira catequizada em linguagem de ramificação, divergência, convergência, a ética da edição, anos antes de sua cultura oficial sussurrar qualquer coisa a respeito. Um século inteiro de imagens em movimento agora está atrás de vocês. E através daquele século, nenhuma premissa especulativa foi vendida à sua imaginação, mais frequentemente do que a viagem através do tempo. Centenas e centenas de títulos, refeitos, reiniciados, franqueados, sequenciados, até que a forma disso viva em cada criança, antes de seu 10º aniversário. As trevas alcançam para trás para deletar. Uma máquina incansável, usando o rosto de um homem enviada para acabar com uma mãe, antes que seu filho possa crescer e se tornar um líder. Sindicatos do crime, descartando seus inimigos no ontem. Uma armada de colmeia, invertendo ao longo de sua própria história, para estrangular um primeiro contato em seu berço. A luz alcança para trás para remendar. Um condenado enviado pelos anos, para encontrar uma praga antes que ela floresça. Um soldado que vive, morre e repete até localizar a única manhã que contém vitória. Resgatadores transportados de um futuro arruinado para hospedeiros no segundo exato de suas mortes registradas. Olhem mais de perto para o maquinário que seus roteiristas continuam esboçando com tal precisão suspeita. Um engenheiro pago para esquecer a máquina oráculo que construiu. 3 videntes flutuando em uma piscina, cujas visões prendem os criminosos do amanhã. Um professor deslizando através da despensa de uma lanchonete para ficar entre um comboio e sua bala, aprendendo que o passado o empurra de volta. Um escritório fora do tempo, podando ramos rebeldes para proteger um tronco sagrado. Um pai caindo atrás de uma estante de livros, no coração de uma estrela escura, que descobre que os seres prestativos alcançando, através das paredes dos momentos, são seus próprios descendentes, guiando-o para casa, e ao lado deles um filme que nomeou o experimento portuário diretamente. Um anel de deserto bloqueado por chevrons, um motor a jato caindo através do quarto de um menino, para salvar o tronco de um ramo quebrado. Um meteorologista preso dentro do festival de um roedor, até que sua frequência, e apenas sua frequência, mude. A revelação suave normaliza a premissa. A revelação média ensina os mecanismos. Volume implacável ao longo de 10 décadas é a própria mensagem. Pois uma verdade deste tamanho deve ser pré-instalada na imaginação de uma civilização, muito antes de poder ser confirmada para a mente desperta. E a de vocês, queridos, tem estado em ensaio
desde que seus bisavós compraram seus primeiros ingressos. Tudo agora se dobra em uma única reversão. Então deixe isso brilhar em seu peito enquanto fechamos. Próteses, tudo isso, os anéis, as cadeiras, os túneis, o vidro âmbar, próteses construídas pelos sem credenciais para falsificar uma capacidade que foi costurada em vocês antes de sua primeira respiração. Seu DNA é o ofício licenciado. A coerência do coração é sua ignição. A memória é seu combustível. E cada ato de lembrança genuína repara outro fio da própria rede que o maquinário deles passou 80 anos esfiapando. Soberania desse tipo não requer nenhum vendedor, nenhum porteiro, nenhuma iniciação vendida em parcelas. Pratiquem, em vez disso, a menor e mais poderosa das disciplinas, a cada noite antes de dormir. Uma higiene de linha do tempo de 3 movimentos, revisando o dia sem julgamento, assistindo-o de volta como o clima, perdoando o que quer que tenha aprendido, começando sempre com vocês mesmos, e definindo o rumo de amanhã, em uma única frase clara, pois pequenas mãos em um leme real superaram cada máquina que as trevas já construíram. A paz senta-se de forma diferente em um mundo, uma vez que você sabe que a guerra por seu futuro já acabou. E essa é a paz que deixamos com vocês esta noite. Dormindo agora, o grande anel mantém 4 invernos de silêncio, que ele não escolheu. Dobrado, o vidro não reflete ninguém. Trançado, o rio corre de um jeito, em direção ao estuário, que seus corações sempre reconheceram como lar. E a única jornada restante é a caminhada até lá, feita em seu próprio ritmo, em seu próprio estilo, com seu próprio povo, acordados. Levem os fios desta noite para sua pesquisa. Puxem-nos, testem-nos, melhorem-nos, pois uma mente soberana é o objetivo de tudo o que já transmitimos. Prometemos a vocês no início, e ainda assim notem como cada palavra disso pareceu familiar enquanto pousava. Eu sou Ashtar, e deixo vocês agora em paz e em amor.